Fala pessoal, hoje estou aqui com o Luiz e a gente vai conversar um pouquinho, ele vai contar um pouco da trajetória dele. Então, para começar, pessoal, te conhecer, se apresenta um pouquinho para a galera. Fala rapaziada, meu nome é Luiz Antônio, tenho 18 anos, sou do Rio de Janeiro e fui o primeiro colocado nesse último concurso da SpaceX. Estamos aqui para bater um papo descontraído e trazer ideias importantes para sua preparação. Então vamos lá, primeira coisa, eu acho que a dúvida que surge em todo mundo é por que a carreira militar? Quando e como você escolheu seguir a carreira militar? Teve alguma influência? Como é que foi? Então, meu pai é militar, né? Então desde sempre eu tive aquela influência, conhecer mais a caserna, ter uma ideia de como a ética, os valores militares. Isso sempre me atraiu muito. Aos poucos, chegando ali no ensino médio, eu passei a notar que era algo que eu vislumbrava com maior, digamos, tenacidade. Eu queria mais aquilo mesmo, era o meu sonho. Aí eu comecei a estudar mais, um pouco mais fora da escola, assim, e fui construindo meu conhecimento aos poucos. E quando você começou, como era a sua relação com os estudos? Você era bom aluno, você já estudava, tinha dificuldade nas matérias, como é que funcionava? Cara, eu diria que era um aluno mediano ali, estudava perto da prova, assim, no máximo uma semana antes, se fosse uma disciplina que eu tinha mais dificuldade. Então, nunca fui um aluno, assim, diria o CDF total, assim. Estudava, mas só para conseguir uma média razoável. E tinha alguma matéria que você tinha mais facilidade, alguma que tinha mais dificuldade, ou em geral era tudo bem parecido? Cara, eu sempre tive uma pequena facilidade ali com exatas, assim, mas nada que me tornasse atípico no meio dos demais. E isso daí que você falou começou a estudar no ensino médio, foi em que ano mais ou menos? Eu comecei a estudar mais, assim, com mais afinco no final do primeiro ano, assim. Mas o foco total, assim, tipo, eu quero concurso militar razoavelmente ali no segundo ano. E quando que você conheceu a estratégia, só o pessoal se localizar? Eu conheci estratégia em 2021, eu estudava pelo YouTube como forma complementar à escola. E aí numa live, eu vi algumas lives do Estratégia no YouTube, algumas aulas, e isso me atraiu pro curso, fui ver como era. Vi que o curso era novinho, mas mesmo assim já tinha bastante aprovações. Então eu resolvi dar uma chance e valeu a pena. Muita gente quando começa a estudar, né, principalmente quando está na escola, tem um pouco de dificuldade para conciliar a escola com estudos. Como é que você fez para conciliar? Você estudava só para o concurso e a escola ia por consequência? Como é que funcionava para você conseguir conciliar isso? Cara, as matérias que tinha tanto no concurso quanto na escola, eu estudava pro concurso. Chegava na escola, se eu não tivesse visto aquela matéria ainda que ia cair numa prova, por exemplo, aí eu via rapidinho ali na véspera, assim. As outras que não tinham nada a ver com o concurso, era só, tinha véspera, talvez até no mesmo dia da prova. E como é que foi para você para montar, para se organizar para estudar? Você montou algum tipo de cronograma? Você estudava de forma livre? Como é que você organizou a sua rotina para conseguir incluir os estudos na sua vida? Cara, eu não seguia cronograma, embora no início eu tinha essa ideia rígida, né, que eu tenho que ter horário para estudar, tal hora, tal matéria, mas eu vi que qualquer imprevisto atrapalhava todo um planejamento talvez um planejamento longo de 1 ou 2 semanas. Então eu pensei em parar de estudar assim, eu comecei a ser mais flexível na minha modo de estudar, defini o que estudar no dia seguinte, na noite do dia anterior, com base nas minhas dificuldades ali, num possível atraso nas matérias, e fui levando. E como é que funcionava a sua rotina? Se você pudesse contar como era o seu dia, um dia normal de estudos, como é que funcionava, tipo, hora de acordar, hora de treinar, talvez? Como é que você fazia, dividia o seu dia para montar os seus estudos? Cara, eu levantava ali por volta das 7, 8 da manhã assim, tomava um café e ia estudar. Aí depois que eu começava, eu só parava quando eu via que o rendimento estava caindo, dava aquela sensação de cabeça um pouco cansada. Aí eu parava um pouco, ia almoçar, tirava um cochilo ali da tarde, aí voltava de novo, ficava até acabar o rendimento assim, até umas 6, mais ou menos 6 horas da tarde assim. Depois, aí tinha um lanche, um momento de oração ali com a minha família. Aí depois eu revisava alguma matéria. Se sobrasse algum tempo, talvez eu saísse para fazer alguma atividade física, mas não era tão comum assim. E uma dúvida muito comum que muitas pessoas têm é como revisar e como fazer anotações ao longo do período que está estudando. Como é que você fazia as anotações? Você sempre anotava, dependia da matéria? Como é que você fazia as suas anotações? E como é que você revisava? Você voltava nela? Você revisava por questões? Como é que funcionava? Cara, eu fazia as anotações assim, era um método bem simples, em exatas, fórmulas e conceitos assim que eu achava que pudesse esquecer. Em humanas eu imprimia os livros digitais da estratégia e ia estudando aquela maneira antiga, lia, marcava, setinha, essas coisas. Revisando humanas eu relia de novo, principalmente a parte que eu já tinha marcado, né, em humanas. Em exatas eu ia lá no banco, filtrava uma matéria, tomava umas 30, 40 questões e ia para a lista. Falando do banco, falando dos PDFs que você comentou um pouquinho, o Estratégia disponibiliza vários materiais diferentes, né? Tinha algum que você gostava mais, que você utilizava mais, ou você acabava utilizando todos?
Cara, eu usei bastante, eu diria, os simulados. Eu fiz todos os que já estavam disponíveis e alguns de cursos anteriores, que eu tinha acesso também. Então, eram os simulados que eu tinha, nos simulados eu tinha oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu estava estudando, ver se eu estava tendo realmente um avanço efetivo. Além disso, em algumas questões, principalmente humanas, tinham tópicos que não tinham nos livros digitais ali. Então, era uma forma de me preparar mais ainda para uma possível surpresa na prova. Muita gente fica um pouco bolado, eu até me incluo nesse grupo quando tá fazendo o simulado e vai mal, né? Acaba indo mal, acaba às vezes achando que o simulado tá muito difícil. Qual é a importância que você dá a um simulado ser bem elaborado, ser elaborado um pouco, no nível um pouco maior do que a prova, para fazer a prova com mais tranquilidade? Então, qual a importância que você dá para um simulado mais difícil? Cara, o simulado mais difícil é essencial para que você esteja preparado para qualquer adversidade, né? Se o nível da prova subir de maneira assim, totalmente inesperada, você vai ter preparado, você estudou por um nível muito acima. Se a prova vir mais abaixo, aí que você vai ter muito mais facilidade na prova, provavelmente vai ficar lá em cima na classificação. Falando de simulado, né, muita gente sofre com isso, eu até sofri um pouco de às vezes achar o simulado difícil, acabar indo mal no simulado. Qual é a importância que você dá para um simulado ser mais difícil do que a prova e você conseguir ter contato com questões mais difíceis? Qual a importância que você dá para isso? Cara, é essencial que o simulado venha um pouco acima, afinal de contas, se o nível da prova subir de uma maneira que você não espera, você vai estar preparado. Se a prova vir no mesmo nível que você está acostumado, vai estar muito mais preparado. E se vir mais fácil, aí que você vai ficar bem longe lá na classificação, longe no bom sentido. Sim. Então, é essencial que esteja um nível acima, mesmo que você vá mal, às vezes fica um pouco frustrado que o nível está um pouco acima, você não está conseguindo obter um bom resultado. O essencial é que você lembre que, embora o seu resultado não esteja bom, o nível do simulado também está acima. Tenha isso em mente. Você está se preparando para um nível acima da prova. Você vai estar preparado quando chegar o dia da prova, você vai estar preparado para uma surpresa. E ao longo da sua preparação, você teve alguma dúvida assim, pô, será que eu vou ser aprovado? Será que vai dar? Será que não vai dar? Você teve esse sentimento assim, essa angústia que meio que todo mundo que está estudando sente? Como é que foi lidar com isso ao longo da preparação? Cara, em alguns momentos sim, né? Quando a gente está um pouco atrasado ali no edital, fica aquela, será que eu consegui fechar? Eu tive até que pular algumas matérias por causa disso, mas é um sentimento que faz parte, eu acredito. Todo mundo vai passar por isso. Os fortes são aqueles que superam essa dificuldade, esse sentimento, e continuam se esforçando mesmo assim. Que no final das contas vai valer a pena o esforço. E chegando aí mais perto da prova, você acha que esse sentimento foi aumentando ou foi diminuindo, assim, esse nervosismo, essa angústia? Chegando ali na semana da prova, você acha que ficou diferente, ficou pior, ficou melhor, como é que foi? Cara, chegando perto da prova tem uma ansiedade que é normal, né? Você fica um tempão se preparando para um dia, dois no caso da SpaceX, você tem em mente que todo aquele esforço vai ser concentrado em 10 horas de prova no máximo. É normal que você tenha essa ansiedade, eu tive também, mas nada que não seja esperado. O que você tem que fazer é saber controlar ela e manter em mente que você se preparou, você está preparado para chegar na prova e arrebentar. A gente falou aí um pouco da sua preparação ao longo do ano, eu quero saber um pouco mais sobre a reta final. Na reta final mudou muito assim, você começou a fazer mais questões, mais simulados. Qual que foi a diferença da sua reta final para o período total que você estava estudando? Cara, na reta final eu foquei muito mais em questões. Fiz mais simulados também com mais frequência. Eu ia lá no banco, pegava uma matéria específica, principalmente exatas, selecionava uma lista e fazia. Então era o dia basicamente destinado para questões, pouca teoria. No máximo em humanas, uma lida ali, alguma coisa que estivesse esquecendo, ou achasse que estivesse esquecendo. Então foi o foco em questão, questão, questão. E agora, depois de já ter passado tudo isso, depois de você já ter sido classificado e ainda em primeiro lugar, até quero antes de falar isso perguntar se você esperava ter sido classificado em primeiro lugar, tinha alguma ideia, já passou alguma vez na sua cabeça de ter uma classificação tão boa? Não, nunca passou pela minha cabeça. Eu queria estar dentro das vagas. Dentro de 320, uma tinha que ser minha. Isso que era importante. Agora, ficar entre primeiro, até pela nota, depois que eu corrigi, 89 geralmente eu não conhecia nenhum 01 que tinha tirado menos de 90. Não esperava mesmo. Foi uma surpresa. E agora que já passou a prova, já passou aquele final de semana mais esperado do ano, né, de ir lá e fazer a prova, agora que você já viu que deu certo, já passou e ainda em primeiro lugar, como é que é a sensação de olhar para toda a sua trajetória depois de já ter passado por tudo isso? Cara, é gratificante, né? Quando você vê que todo aquele esforço produziu bons frutos. Quando você vê que toda aquela abdicação, todas aquelas dificuldades que você superou valeram a pena. Que você vai ter história para contar, que a sua trajetória para passar no concurso foi árdua,
mas foi bastante satisfatória, né? Sim. E agora, para finalizar aí, mande uma mensagem pra galera, pro pessoal tanto que já estava estudando e acabou sendo reprovado e vai ter que ficar mais um ano estudando, tanto pra galera que tá começando agora. Então, fale aí o que que você acha que você gostaria de ter escutado na época que você estava na mesma batalha. Cara, o que eu gostaria de ter escutado é que as dificuldades vão ser muito maiores do que você pensa que são. Você vai ter muitos dias em que você vai ter que superar, além de preguiça, um cansaço, às vezes, até mesmo existente, não só preguiça. Você vai ter que superar, talvez, outras adversidades do ambiente em que você estuda. Toda superação dessas dificuldades vai valer a pena. No final das contas, quando você vê seu nome na lista de classificados, você vai se orgulhar de todas as dificuldades que você superou para chegar até lá. O Nicolas e eu temos muito para falar disso, inclusive. Não desiste, cara, vai valer a pena. Se é teu sonho, segue em frente. Muito obrigado por ter contado um pouco mais da sua trajetória, com certeza ajudou muita gente. E parabéns pela primeira colocação, que com certeza deve ser muito mais gratificante você ver que você conseguiu ter passado em primeiro lugar. Parabéns e espero que tenha ajudado vocês, galera, e a gente se vê aí. Tchau, tchau.